documento base que foi apresentado em Brasília, o que aconteceu? O Valdec postou o documento no grupo de Face, várias pessoas comentaram, e o Valdec fez uma grande sistematização, entendeu? De todo o conteúdo que estava lá. E aí tem esse novo documento, baseado em tudo aquilo que foi colocado no Face. Todas as contribuições, não críticas desproporcionais ou essência, mas a essência das ideias colocadas aqui foi reagrupado e foi publicado isso novamente no Face. Provavelmente não é todo mundo que leu integralmente esse documento. Então, contextualizar isso, que aquele documento entregue em Brasília, ele foi, de certa maneira, aperfeiçoado em função do debate dentro do grupo de filiados. Acho que isso é importante colocar para todos. Só lembrando também que toda a resolução nacional, que foi aprovada, inclusive, foi unânime, com o voto de São Paulo também, dos nossos delegados, aponta que, feita a sistematização que culminará aqui em São Paulo no dia 30, nós levaremos a apreciação da nacional para depois a implementação, conforme resolução. Tá? Então, sempre o debate entre todos os filiados e a nacional também. Okay? Como é que a gente poderia fazer, Valdec? Você quer ler para a gente nivelar? Acho que a gente viria esse avanço também. Daí, a partir disso, a gente abriria a proposta, né, para a gente sistematizar. Daí, a gente faria inscrição de 3 minutos. Com 2 minutos, mais uma tolerância de isso. Então, 2 minutos de inscrição. Controlar. A Maíra vai controlar. E a gente propõe, agora são 15 para as 11. Será que a gente consegue fechar até a 1? Sim. Vamos ajudar. Fechamos a 1 hora? 1 hora, no limite. Foi acordado entre... Não, mas tem que estar pactuando. Acho que, como a gente tem um documento básico, lembrando que essa... Não, espera aí, existe primeiro uma introdução aqui do que é coletivo, para deixar um nivelamento. Em seguida, o debate, que são as propostas, as proposições aqui, tem por volta de 5 folhas aqui. Já consolidadas por também coletivos, por encontros regionais e por comissões provisórias. Lembrando que hoje nós não vamos fechar nada. Hoje nós vamos abrir o debate. Nós fechamos na outra reunião, na próxima reunião em agosto. Então, isso, a gente vai ainda dar mais contribuições, tecer algumas críticas, e isso sobe de novo com essas considerações que daí a organização vai sistematizar novamente e apresentar um novo documento. Aí a gente faz críticas digitais 30 dias e fechamos na próxima reunião. Sim. Ok? Tudo bem? Então, deixa eu só... Eu só vou pedir licença para vocês, então, para o... Vou batizar. A ideia inicial é fazer um nivelamento aqui do que é coletivo municipal, assim, sobre os coletivos municipais. São, assim, 5 artigos. Vai discutir cada item ou vai ser uma leitura total? Não, leitura total e todo mundo dá uma rodada de contribuições. E a proposta é essa. Depois vai ter mais tempo. Eu não sei se está discutindo bem. Discute o nome, passa para outro. Você vai ter 5 páginas aí. E aí, não sei. A gente vai parando e a ideia do conjunto não é individual. Quando a gente vai tratar de prazo, por exemplo, se é 30 ou 60, tem as contribuições lá, que fala de 60, 90 dias, por exemplo. Então a gente vai consolidando assim, bem focado mesmo, né? Mas é interessante ver, para o nivelamento, o que são coletivos municipais. Dentro de 5 artigos, em 2, 3 minutos, a gente faz uma lenda. Você vai ler todo o documento, vai ler tudo e só depois você vai... Não, somente agora dos coletivos. Em partes. Está disponível para nós? Todo o material foi disponibilizado no grupo de Face. Para a leitura aqui está disponível? No grupo de Face. Deixa eu ver aqui. Está digital. Todo mundo recebeu já antecipadamente. De quem quiser. Esse documento já foi, está no grupo filiados.
Está no grupo de filiados. Manda bala. Além da minuta, tem o consolidado. E também antialcoólico também. Exatamente. É uma boa. Próxima. Na próxima já chega no. Boa ideia. Coletivos municipais. Não. Pessoal, Silêncio, vai, vamos ler para a gente tentar. os coletivos municipais. Artigo 1º. Coletivo é um grupo de pessoas que se reúne em uma cidade e indica para o diretório estadual que se propõe a debater temas ligados à rede, assim como seu estatuto e manifesto. Artigo 2º. Será considerado um coletivo um grupo de pessoas composto por no mínimo 5 pessoas, filiadas ou não, que se inscrevem em formulário próprio. Artigo 3º. O coletivo municipal deverá reunir-se regularmente por no mínimo 60 dias e com ao menos 3 reuniões gerais com acompanhamento de coordenação da organização estadual por meio de atas, listas de presença e registro fotográfico. Parágrafo único, trata. O coletivo deverá evidenciar através de registros que garanta a devida publicidade das reuniões, além de imagens, vídeos, atas e outros que confirmem a realização dos encontros. Este material obrigatoriamente deverá ser mandado à coordenação de organização. Artigo 4º. O coletivo deverá construir entre seus membros e a organização planejamento e execução de pelo menos uma ação de intervenção política local com o objetivo de evidenciar a presença da rede no município. Artigo 5º. A intervenção também terá o objetivo de estimular a filiação de pessoas inseridas na vida política, social e cultural do município, sobretudo lideranças e pessoas interessadas em contribuir com o avanço do processo democrático no município, comprometidas com a agenda da sustentabilidade, além de comprometidas com a luta a favor das necessidades da sua comunidade. E, por último, o artigo 6º. Será permitido apenas um coletivo por município, buscando a unidade local, e caso isso não seja possível, haverá intervenção da coordenação de organização. Então, aqui o coletivo fala do prazo, da quantidade de filiados, fala do prazo de 60 dias, quantidade de filiados 5, mínimo, filiados ou não, 60 dias como prazo, tá? E o registro de todo o processo lá de discussão, por imagens, por publicação, por atas, por lista de presença, né? Tá? E que seja um coletivo por município. Assim, uma síntese desses artigos que trata do coletivo municipal. Aí tem as contribuições, né, sobre os coletivos municipais. De uma forma propositiva, né, eu acho que é interessante, pelo menos, né, os 4 primeiros parágrafos. Deixa eu sugerir. Aqui são 19 artigos, mas com 2 folhas, 2 laudas só. Por que a gente não lê tudo? E até para dar uma ideia geral, depois, se precisar, a gente volta. Mas cumprimentando, né? Às vezes para ter alguma dúvida que já... São 19 artigos só. Então, assim, quem poderia ler dos encontros regionais? É o artigo 7 no seguinte. Você me devolve. Tem uma consideração minha já que eu quero fazer nisso. 7º, artigo 7º. Após a convenção estadual, ocorrerá encontros regionais por todo o estado de São Paulo, com pauta única de auxiliar na organização dos coletivos e comissões da rede no estado de São Paulo. Artigo 8º. Os encontros regionais deverão acontecer nos meses posteriores à convenção e com ampla divulgação entre os filiados por parte do diretório estadual. O artigo 9º diz: o encontro regional não poderá acontecer em um local que tenha identidade com outros partidos, como diretórios de outros partidos, gabinetes, casas de parlamentares. Dar preferência para locais neutros, como escolas, faculdades, praças, creches, câmaras municipais. Esta orientação vale para os encontros que ainda não estão agendados.
No artigo 10, do encontro regional deverão sair por consenso nomes de 3 ou mais facilitadores de diferentes cidades para acompanhar e auxiliar os coletivos municipais. Artigo 11. Os facilitadores regionais acompanharão o início da rede nos municípios, estimulando a reunião de um coletivo municipal e deverão ter perfil conciliador, conhecimento do estatuto e geopolítica regional, bem como disponibilidade para trabalho intenso. Artigo 12. Os facilitadores regionais deverão estimular os coletivos municipais a dar especial atenção à participação feminina e de jovens e estimular o envolvimento dos filiados em organizações sociais, conselhos municipais e movimentos populares. Artigo 13. Os facilitadores regionais atuarão até a formalização dos diretórios municipais, após a legalização da rede. Artigo 14. A comunicação interna entre os facilitadores regionais e os filiados da região deve se dar por outros meios que não seja apenas o virtual. Os facilitadores regionais deverão ter disponibilidade para ter contato intenso, virtual, presencial e outros, com o diretório estadual ou grupo de trabalho. Da formação da Comissão Municipal Provisória. Você pode ler? Pode ler. Artigo 15. Deixa eu virar aqui. Aí. Da formação da Comissão Municipal Provisória. Artigo 15. Após transcorridos 60 dias de atuação do coletivo, deverá o diretório estadual, os facilitadores regionais e os integrantes do coletivo convocar, no prazo de 1 mês, uma reunião específica organizativa para o primeiro encontro municipal, a fim de eleger a primeira Comissão Municipal Provisória. Artigo 16. Para instalar a Comissão Municipal Provisória, deverá-se cumprir o mínimo de filiações exigidas, conforme o quadro. Município ou zona eleitoral com até 5.000 eleitores, 20 filiados cadastrados. De 5.001 a 20.000 eleitores, 30 filiados cadastrados. De 20.001 a 50.000 eleitores, 40 filiados cadastrados. 50.001 a 100.000 eleitores, 50 filiados cadastrados. 100.001 a 200.000 eleitores, 60 filiados cadastrados. 200.001 a 500.000 eleitores, 90 filiados cadastrados. 500.001 a 1 milhão de eleitores, 120 filiados cadastrados. De 1 milhão em diante de eleitores, 150 filiados cadastrados. Artigo 17. Somente deverão integrar a Comissão Municipal Provisória os filiados da rede e os filiados partidariamente, provisoriamente, ao PSB. Artigo 18. A composição da CNP seguirá como previsto no artigo 33 do Estatuto da Rede de Sustentabilidade. Artigo 33. A Comissão Municipal Provisória será composta de, no mínimo, 5 e, no máximo, 7 membros, garantida a participação mínima de 30% e máxima de 70% de cada sexo. E terá, no que couber no seu âmbito de atuação, a mesma composição e atribuições previstas para a Comissão Regional Provisória. Artigo 19. A Comissão Municipal Provisória conduzirá o partido em nível local até a primeira convenção municipal, logo após a legalização definitiva da rede, para então eleger o diretório municipal, seguindo os critérios estabelecidos. É isso? Finaliza a minuta, né? Esses artigos. E agora, será tudo isso. É interessante esses 4 parágrafos. Só é importante a gente ressaltar que esse documento aqui que foi lido é o que foi apresentado em Brasília e que foi elaborado dentro do GT Elos. Em cima desse documento vem as propostas, que foi o que o Valdec sistematizou das opiniões de Facebook. Então eu vou ler os 4 primeiros. E-mail também, na troca de e-mails. Então eu vou ler as 4 primeiras considerações em cima desse documento. São quantas considerações? Primeiro são 4 considerações, depois que entra na questão de prazo, de quantidade,
São específicos. Tá bom. Mas acho que é importante dessas primeiras 4 considerações. Bom, os coletivos municipais. O diretório estadual assume diretamente a consecução da criação dos coletivos municipais ou futuramente elos municipais, sem a criação de uma instância intermediária, como o tal representante regional. Exatamente. Então essa é a primeira consideração que foi colocada ali. A segunda consideração, o diretório, coordenando diretamente a criação do coletivo ou elo municipal, todas as garantias, coordenando todas as garantias de impessoalidade. Ampla participação de todas as forças do município e ampla divulgação ficam mais garantidas. Seria essa uma complementação da consideração anterior. Que, ao se iniciar o processo de implantação de uma comissão municipal em uma cidade, as primeiras reuniões devem ser amplamente convocadas diretamente pela comissão executiva estadual, e não por um grupo já existente no município, que com certeza já afastará setores da sociedade local e outros segmentos. A quarta consideração é: deverá discutir em nível estadual primeiro uma lista de municípios prioritários para a criação das comissões. Isso envolve um trabalho de avaliação técnica e política. Por exemplo, 5 ou 10 prioritários por tamanho, importância, estágio de mobilização, distribuição geográfica ou capacidade de ser um polo regional. Então, acho que a gente podia discutir em cima dessas 4 primeiras considerações, em cima do documento anterior. Tem outras considerações? Tem café, tá? Tem café. Agora é um conjunto, é difícil. Não, aí aquela pessoa, exato, porque daí a pessoa de repente compartilha uma história. Eu acho. Às vezes discute um ponto que já está contemplado. Muitas vezes são sobre vários assuntos. Porque nós Eu impedimos. sei, mas pelo menos saber quais são os Eu acho que a gente poderia fazer uma leitura, eu também concordo com você, porque é nivelamento. Daqui a pouco, daí a gente vai construir, lembrando que hoje nós não vamos fechar nada conforme a nossa sistematização. Então, Hoje é um debate aberto, uma leitura, e depois, em casa também, as pessoas que vão fazer uma análise, daí vão colocar na internet, para as pessoas debaterem na internet, dentro do modelo sistêmico, e daí a gente fecha o último documento nas vésperas da próxima reunião, e nessa reunião a gente vai discutir detalhes finos só, ok? Senão a gente não fecha nunca. Não fica difícil, você não sabe o que tem no conjunto. você quer continuar? Você Pelo menos, o que o Sérgio falou está certo. Para quê? Porque a leitura a gente pode fazer em casa. Agora, o encontro presencial, não. Então, esse encontro é importante por causa dessa sinergia, por causa da rapidez, por causa da fluência, para a gente poder pegar e comentar. Debate às cegas. Não, primeiro tem sobre os coletivos, na sequência tem seguindo mesmo a minuta dos diretórios dos encontros regionais e da formação da Comissão Municipal Provisória. Tá? Então tá bem. Bom, damos sequência. A quantidade mínima para o início do coletivo deve ser baixada para 3 pessoas nas cidades menores. Uma pessoa só não é coletivo. Nesse caso, a pessoa tem que ir à luta para arrumar mais 4, conforme a atual minuta. Importante que os 5 membros sejam filiados à rede, e apenas à rede. Se entre as ações, uma delas é buscar filiação, não tem nenhum sentido algum membro que se registrou em um formulário e se responsabilizou pelas ações a serem desempenhadas não ser filiado. Além do perigo que isso representa no interior, sobre 60 dias, também considero um tempo curto. É preciso que seja pelo menos 90. Lembrando que eu estou usando essa colocação, que são as contribuições do Face. A pessoa escreveu em primeira pessoa. Okay? Uma outra consideração é pouco tempo, o prazo de 60 dias para avaliação de um coletivo. Outra consideração, 3 meses de coletivo para a criação de diretório está bom, não sendo o único parâmetro, como a quantidade de filiados. Perfeito. Só que por aí já dá para ter
já dá para ter um norte, uma busca, um objetivo para agrupamentos municipais. A independência e a autonomia local deve ser preservada, a partir da fundamentação de um coletivo. Notas, posições e propostas municipais devem ser de competência dos agrupamentos locais, sendo submetida ao diretório estadual. E, nesse sentido, os agentes regionais facilitariam o entendimento do contexto. Com a formação do Código de Ética, em paralelo a este, poderemos dar forma à construção da rede com o nosso DNA. Que 5 membros iniciais sejam filiados, não resta a menor sombra de dúvida. Depois de 60 dias, há mais 30 para a formação da CRP. Mas se o número mínimo de filiados não for atingido conforme tabela, deve haver uma prorrogação. Evidentemente, isso tem que ser previsto. E não pode ser filiado laranja, né, só para cumprir esse número exigido. É melhor ir prorrogando até que se consiga um número mínimo de filiados reais. Também, para que se filiar, não basta a declaração de que leu o estatuto. Antes de número, precisamos de filiados consistentes de onde estão pondo o pé. Talvez um seminário para pré-filiação seria interessante, onde o cidadão teria que ir já com o estatuto, etc., entendimentos lidos. Outra consideração. Deve haver, então, um levantamento de contatos no município. Todos os vereadores, partidos sem mandato, sindicatos, associações de bairros, ONGs, veículos de comunicação, principais lideranças, enfim, o que for possível. Hoje em dia, isso não requer muito trabalho. Uma outra consideração. Concomitantemente ao envio de convite para a primeira reunião, uma publicação na mídia local. Aí sim começamos um processo de forma ampla, sem sermos filtrados por grupos que podem afastar outros grupos. Uma outra consideração. O trabalho social é que avalia a quantidade de ativistas públicos. Daí a importância de se conhecer mais as atividades, conhecer quais as atividades estão sendo realizadas em cada cidade, principalmente aquelas em que a rede estão envolvidas. Agora são novas considerações sobre os encontros regionais. Sobre encontros regionais. Dentro do cronograma dos encontros regionais, seja liberado um determinado tempo para o diálogo dos presentes do mesmo município em grupo. Mas não um diálogo sem pauta, mas sim pautado no desenvolvimento sustentável do seu município, onde os mesmos constituem um documento com os problemas e soluções para os temas econômico, social, ambiental de seu município, através de um consenso progressivo. Outra consideração. Para criar a instância intermediária de encontros de representantes regionais para implementar o coletivo municipal, criar mais uma intermediação, porque se formos implantar dezenas e dezenas de comissões municipais, em um curto espaço de tempo, já tivéssemos instâncias partidárias regionais, talvez fosse a estratégia. Então, ou seja, desconsiderando a situação da intermediação regional. Uma outra consideração, instituir representantes regionais, agora, seria afastar as ações da nossa instância estadual, essa sim eleita em fóruns estatutários. Outra consideração, a estrutura de elos regionais somente cria mais burocracia ao processo. Considerações sobre a formação da Comissão Municipal Provisória. O número de filiados exigido pode ser um número grande para cidades menores. Por exemplo, uma cidade com 1 milhão de eleitores precisaria somente de 150 filiados, onde uma cidade com 100 mil eleitores, 10 vezes menor, precisaria de 50 filiados, 3 vezes menos. Uma desproporção com relação ao número necessário de filiados em relação ao número de habitantes. Outra consideração. As comissões regionais, as comissões municipais provisórias, até a constituição dos diretórios municipais, ou até mesmo a convenção que antecederá a eleição municipal de 16, sejam impossibilitados de realizar qualquer tipo de alinhamento, manifestação, resolução, nota em prol ou apoio à situação ou oposição em seu município, para que assim foquem totalmente na construção da rede e sua
em sua localidade, através da filiação, ativismo, intervenções sociais, promoção de debates temáticos, convocando toda a população. Assim, inibiríamos qualquer tipo de infiltração ou de outros partidos e militantes camuflados com o intuito de transformar a rede em instrumento de manobra de partidos políticos. Outra consideração. Basicamente, a questão de facilitadores regionais, número de filiados versus habitantes e ainda uma redação equivocada ou inapropriada do artigo 17, que eu não me lembro qual é, mas eu tenho. Somente deverão integrar a Comissão Municipal Provisória os filiados da rede e os filiados partidariamente provisoriamente ao PSB. Então, basicamente, a questão de facilitadores regionais, número de filiados versus habitantes, e ainda uma redação equivocada ou inapropriada do artigo 17, onde, obviamente, somente filiados à rede poderiam fazer parte das comissões. Outra consideração. A relação entre população e filiados no município é um parâmetro que deve ser atualizado. Outra consideração. Garantida a participação mínima de 30% e máxima de 70% de cada sexo. Não precisa ser no máximo 70%, porque se a mínima de sexo for 30%, sobra 70%. É a consideração de proporcionalidade de gênero. Mas isso está contemplado. A quantidade de filiados é um dos debates feitos, seja mais importante que a quantidade efetiva. Gente, vamos só focar aqui, senão é difícil de focar. É que as pessoas vão pensar que está sistematizado, não pela leitura geral de todos os comentários. Aí esquece. Deixa eu dizer uma coisa, só para a gente então. Só falta meia dúzia. Só então termina. Outra consideração. Para organizar elos regionais e elos municipais, precisamos fazer uma campanha de filiação. Bom, agora propostas sobre considerações recebidas à divisão regional e divisão administrativa. São rapidinhas aqui, são 3 propostas. Pode dar dos três itens, né, da luta, porque são observações que os filiados colocaram, né, que trata da região administrativa, região do elo, como vai tratar isso? Basicamente só aquela separação de campinas, mas eu vou ler aqui que é rapidinho. O Estado de São Paulo é dividido em regiões administrativas, e as regiões administrativas são divididas em regiões de governo. Seguir na organização da rede, extremamente na divisão administrativa do Estado. Os elos regionais são fundamentais para municípios pequenos do interior, mas acho que os elos regionais devem ser colaborativos e não se constituem em instância, pelo menos por enquanto. A divisão administrativa do Estado coincide mais ou menos com as bacias hidrográficas e é utilizada pelo governo para planejamento regional, metropolitano de educação, saúde, política, economia, transportes, etc. Consideração sobre os encontros regionais, região de Campinas, realizado em Vinhedo, 12 de 7 de 14. A divisão regional da rede de sustentabilidade. Por unanimidade, todos apontaram que o atual loteamento macro-regional proposto pela rede de sustentabilidade é inviável e prejudicial à construção, devido à extensão territorial e principalmente às diferenças econômicas, sociais, culturais e ambientais de cada micro-região que compõe a atual macro-região mapeada. Os problemas e soluções da região metropolitana de Campinas são totalmente distintos da região de Jundiaí e Bragança. O mapeamento ideal seria dividir macro-região em 3 regiões, que é o modelo atual praticado pelos municípios. A divisão proposta é dividirmos a região de Bragança, região de Jundiaí e região de Campinas. Dentro dessa formatação, facilitaria a criação de políticas propostas, dado que as propostas municipais, em suma maioria, poderiam ser ampliadas também a nível regional, além de facilitar e incentivar o trabalho em conjunto e a união dos coletivos a nível regional, como também ampliar o potencial, impacto e alcance das ações dos coletivos. Então, basicamente, são essas contribuições e considerações sobre o trabalho inicial. Bom, gente. Eu propus uma, por isso. Não, a posterior dessa. Anteontem, o Célio, o Pilon, o Zeitúnia pode fazer uma leitura? Conjunto é conjunto, né? Não, que a sua... Eu pedi a leitura, mas eu queria saber do sistematizado. Você entrar no detalhe de cada argumento, cada um, mas
para saber se vai for isso em discussão ou não. Então, deixa eu dizer o seguinte, ó. Se não for, bom, mas é um jeito. Existem, vai considerar também, existem esses 4 eixos. Eu penso o seguinte, para a gente tentar encaminhar essa reunião. Existem esses 4 eixos e essas considerações, inclusive, existe uma consideração do Sérgio Pion também que foi feita. Eu penso que a gente poderia fazer o seguinte, fazer uma rodada, lembrando que hoje não fechamos nada, fazemos uma rodada de discussão, aproveitando o que você colocou, essa sinergia e essa agilidade, para todos colocarem as primeiras impressões, certo? Depois a gente vê como é que a gente faz um novo encaminhamento. Fazemos aqui, sei lá, 10 ou 15 inscrições e daí fechamos de novo. Como é que nós podemos encaminhar? Porque já desses documentos, por exemplo, eu já tenho algumas considerações aqui a serem feitas. Eu acredito que alguns dos colegas também têm. Questões centrais. Por exemplo, a questão da regionalização, que eu estou incomodado com essa questão de regionalização. Então, a gente poderia só encaminhar dessa forma, abrimos a inscrição aqui e terminamos de 10 a 15 inscrições, daí vemos qual é o sentimento aqui do plenário, para que a gente encaminhe e dê o próximo passo. Acho que é melhor antes de planejarmos tudo. Mas eu não entendo por que excluir posições políticas colocadas. No sentido, parece correto. Estou tentando falar e simplesmente não há nem leitura. Não, nem consideração. Então, eu queria que terminasse. Então, venha e entre na pauta completa. Não, mas é isso que nós vamos. Eu já passei para o Seitune fazer a leitura. Aí vai abrir a palavra, já vamos se inscrever de 10 a 15 pessoas, vão terminar de ler aqui. Eu queria saber quem é que vai registrar as considerações feitas aqui dentro do grupo de filiados. Eu acho que seria importante que o registro dessas falas aqui fosse transcrito para o grupo de filiados, aberto um tópico no grupo de filiados sobre esse encontro, e que as resoluções aqui já fossem imediatamente transcritas para o grupo de filiados. Nós temos No momento que o voluntariano fazer essa transcrição? Posso. Você está me intimando? Não, estou perguntando se nós temos que gravar. Existe possibilidade, a pergunta é a seguinte, calma aí, só para encaminhar. Existe a gravação, por isso que nós estamos gravando também. Não. Só que existe a ata, né? Então, calma aí. O que nós temos possibilidade neste momento é a gravação. Eu pergunto, alguém tem condições de fazer a transcrição? Só um segundo ali. Existe a necessidade de a gente transcrever Eu acho que uma vez? os comentários, na verdade, É uma transcrição integral. Só trata das colocações. Live. Calma aí. Só pela ordem. Porque é o seguinte, aí no próximo, imagina, nós teríamos que ler toda essa documentação novamente, ler. Não. Depois todas as posicionamentos. Eu acho que a área é suficiente. Calma aí, só um minuto. Vamos seguir uma série, depois a gente abre para falar. Primeiro tem a sequência da leitura, né? Tem o Célio do Pilon. Deixa eu só fazer um encaminhamento só. Eu sugiro o seguinte, por exemplo, eu tenho uma posição aqui para falar. Eu sugiro que cada um que vá depois possa pacientemente compile isso e envie para o Condec, ou envie para a organização. Aquilo que ele se posicionou aqui, depois ele trabalha um pouquinho também não haja distorção da ele trabalha um textinho um pouquinho melhor e depois envia como calma aí, gente. Muito bom. Vamos ler. É o seguinte, eu acho que contempla o que você bem colocou. Você está propondo um resumo. Será feita a compilação pela organização, de qualquer jeito. Este encontro, eles vão compilar ideias. Mas já a proposta, que me parece que é a mais plausível, já apontar esses comentários já nos itens, num Dropbox, em algum Google, numa das ferramentas, falando, olha, aqui pediram essa alteração, no artigo
12, essa alteração. No 13, essa alteração. Para que no próximo encontro a gente discuta exatamente qual é a alteração e como é que nós vamos encaminhar. De repente poderia ser feito isso. Sim, a própria... Como o Franklin bem colocou, todos aqui, as considerações hoje é um brainstorm. Pergunta rápida, isso deve fazer depois do encontro? Não, fazer agora. Então, é porque é isso que eu tinha entendido. Enquanto a gente está discutindo aqui, logo é por isso que as resoluções. As resoluções. Então, hoje não vai ter resolução. Eu esperei a palavra. As sugestões. As sugestões pode ser como o Franklin. A pessoa chegar em casa e fazer fica menos confuso, dá menos confusão de ideia. Cada um vai lá cumprir a sua. A essência não é dada se você se posiciona. Vamos seguir a leitura. Nós temos uma comissão de organização. Cabe à comissão sistematizar as propostas. Não precisa mais fazer leitura ipsis literis de opiniões. É sistematizar. Quem propõe sobre regionalização é um item. Quem propõe sobre coisas assim. Agora, veja bem, nós interrompemos totalmente. Tem um conjunto de outras propostas. Sim, vai continuar. Não se fez a leitura, está gastando 20 minutos desse assunto. Nós temos prazo para encerrar. Debate político, que é bom. NECA. Eu acho que tem que voltar. Vamos voltar a sequência. Vamos voltar. Depois a gente debate a situação. Manda bala, assim. Vamos lá. Então, boa tarde. Primeiro, parabéns à Comissão de Organização pela qualidade de estudo e medidas. De minha parte, apresento as seguintes observações, sugestões e solicito que sejam apresentadas no encontro regional. Penso que o eixo Jundiaí, Atibaia, Bragança deveria estar em um só elo regional, e não em dois. No futuro, pode até ocorrer a divisão, mas no momento ainda não há quantidade de filiados que justifiquem. E, claro, concordo que este elo seja desmembrado de Campinas. No futuro, penso que esta regional também deveria ser desmembrada entre RMC e elo Piracicaba-Limeira, mas no momento cabe seguir junto. Isso é A. Depois pula para C. É B. Sinto falta de um critério político suficientemente amplo, mas que ao mesmo tempo preserve os princípios e valores da rede, evitando a captura da rede por forças soturnas nos municípios, como bem lembrou. Sugiro a seguinte formulação. A rede surge a partir da ideia de uma nova política, abrindo espaço para a participação política prioritariamente para os sem voz, para os movimentos da borda, expressado pelo ativismo autoral e movimentos sociais, fora dos esquemas políticos tradicionais, poder público, velhos esquemas políticos, imprensa atrelada aos poderes locais, organizações empresariais e sindicais vinculadas a poderes locais e demais formas de controle social do cidadão. Isto não significa repúdio indistinto a ativistas e militantes políticos com histórico anterior, mas a participação destes, assim como de todos os filiados, sobretudo na coordenação de coletivos municipais e futuros diretórios. Deverá observar os princípios e valores fundamentais da rede: sustentabilidade, cultura de paz, democratização da democracia, aí incluídos 7 pilares da sustentabilidade: ambiental, social, econômico, político, cultural, ético e estético. Vídeo entrevista com Marina Silva. Partindo desses princípios e valores, não será aceita a conivência ou participação dos filiados em A. Governos ou esquemas de poder, notoriamente corruptos, com condições judiciais ou que violem e desrespeitem os demais princípios da sustentabilidade. B. Esquemas de poder que impeçam a participação democrática, controle de mídia local, atrelamento de diversos partidos políticos ao mesmo esquema de perpetuação no poder, entre outras artimanhas. C. Que externem comportamentos antagônicos à cultura de paz, fomentando intolerância, violência e preconceito. D. Demais comportamentos em desacordo com os princípios e valores da rede. Enfim, esta é a ideia-chave e que eu considero indispensável para evitarmos situações de captura da rede
por interesses outros que não os de nossos princípios e valores. Agradeço se puderem opinar sobre esta sugestão de incorporação de resolução a ser encaminhada ao encontro estadual do próximo sábado, bem como as contribuições que possam aperfeiçoar esta formulação. Abraços, Sérgio Correia. Daí é o Marcelo Pilon. Belo exercício da construção em rede de um caminho possível para a criação de elos municipais. Devemos levantar a guarda e ficarmos atentos para que forças soturnas não se apropriem da rede dos municípios. A divisão da RMC, Região Metropolitana de Campinas, é uma conquista de todos do interior, especialmente para a região Bragantina e do aglomerado urbano de Jundiaí. Parabéns a todos, Marcelo Pilon. Só lembrando que dia 4/8 nós teremos um jantar, tá? Os ingressos estão à venda, os convites, É verdade, né? R$150 individualmente. Bom, gente, vamos abrir a inscrição. Já está aberta a inscrição, 2 minutos de fala, ok? Quem que vai? Tem o Nelson? Eu vou marcar, vai. Vou botar as pessoas. Já fez inscrito? Já tem. Então, vamos lá. Vamos, Ricardo, vamos pedir para não ficar virando a... Vem aqui na frente, porque para gravar... Bom, como eu havia dito, a preocupação que eu acho, a incompatibilidade de construção de partido e eleição, né? A questão que um outro temor que eu não acabei falando é você construir comitês eleitorais, vai ser construir partidos. Né? Então, quer dizer, e eu tenho outro medo também da centralização. Essa coisa de criar estruturas, né? Quer dizer, cadê a horizontalidade? Né? Então, acho que essa coisa de burocratização, de ficar criando normas, criando... Né? Eu acho que eu tenho muito preocupação nesse sentido. Né? Eu acho que, realmente, regionalização, ela ajuda, mas ela ajuda num outro patamar. Agora, na formação, né? Quer dizer, e essa coisa, São Paulo, a estadual, controlar... Acho que isso, né, é uma mistura de velho do novo. Eu estou só jogando no ventilador no sentido de reflexão. Tem uma proposta? Bom, em termos de proposta concreta, né? Quer dizer, se realmente, eu acho que a gente tem que criar um coletivo os mais máximos possíveis. Essa coisa de ter... fazer, a sorte minha é que no meu município, que é pequena, tem 5 filiados, né? Então, quer dizer, a questão é essa coisa na cidade, fazer um filiado. Só que não é filiado, porque filiado é quando assina a ficha eleitoral. O que a gente faz, que a gente chama de filiado, é aquele que assina na internet, né? Então, quer dizer, essa coisa de exigir que tenha filiações, no fim, você pode perder aquela coisa de, não, eu estou fazendo a filiação porque eu li o estatuto, porque tem a ver comigo. Então, quer dizer, é tal forma. Quer dizer, acho que quanto mais a gente tem que ver como a gente lida o poder e a horizontalidade e a diversidade. Né? Respeitou o tempo, hein? Muito bem. Próximo. Depois do caso, quem é? Rodrigo. Vai lá, Cássio. Bom, vamos lá. A minha proposta é a seguinte: nós estamos dentro do seguinte caldo circunstancial. Esse caldo circunstancial significa: temos uma eleição presidencial, temos uma eleição para as proporcionais e temos a questão da formação dos elos. Todos são concomitantes. Ainda mais somado ao fato que nós vamos precisar angariar praticamente 1 milhão de assinaturas. Então, nós podemos fazer, já está contemplado, inclusive, na proposta nossa, que os grupos que estejam formando os elos municipais façam uma interação, uma participação ativa dentro da coletividade. Vocês querem melhor maneira de mostrar uma interação com a comunidade, que é a coleta de assinaturas? Que melhor maneira que um deputado fazer uma abordagem junto ao eleitor, na qual, no primeiro momento, ele não vem pedir voto para si mesmo,
mas ele vem pedir assinatura para apoio da criação da rede. É muito mais fácil. Qualquer um aqui que já foi candidato ou que já exerceu o ato político, sabe que o mais difícil para chegar no cidadão é a abordagem. Então, o Cláudio aí, ele sabe que é difícil chegar para um cidadão e falar assim, escuta, você quer votar em mim? Isso é um grau de dificuldade. É muito mais fácil quando falar, você quer assinar um apoio à candidatura? Se poderia criar, inclusive, uma forma de medir a participação e o engajamento daqueles indivíduos que querem formar o elo da rede no seu município, pelo número de assinaturas que ele vai conseguir até lá. Inclusive, com uma ressalva, que o número de assinaturas que conseguir não significa que ele seja dono da rede, ou que esse índice seja utilizado para medir o grau de influência que ele tem na rede. Absolutamente. É uma forma de testemunhar a vontade que ele tem de constituir a rede no seu município. Por outro lado, pelo fato de nós estarmos metidos numa campanha política, significa que o indivíduo que já esteja metido com os caciques locais, que já esteja metido com outras forças políticas, ele vai ter muito mais dificuldade de escamotear a sua posição. Não vai dar para o sujeito chegar lá falando assim, eu quero fazer a rede aqui na nossa cidade, no município, e de repente ele está com um adesivo da Dilma no carro, uma foto do Alckmin na janela. Não tem como ele esconder as vinculações, porque agora, no momento político, todos estão engajados. Obrigado. Nelson. Pois eu é. Bom dia, gente. Eu vou correr para bastante posições. Então, primeira coisa, acho que já é um consenso, também sou contra a criação de polos regionais, nacionais. Acho que é mais uma burocracia, é mais uma instância de poder e não adianta nada. Assim, mais prejudica que ajuda. Então, também sou contra, acho que não tem que ter isso. Tem um comentário ali sobre vamos avaliar quais coletivos vamos botar para correr, né, vamos avaliar. Eu acho que assim, a ideia do coletivo ele realmente é um preparatório para a comissão. Então, na minha opinião, o coletivo não tem critério. Quem quiser andar, anda. Aí, instituir uma comissão, aí você tem critério. Vamos avaliar quais coletivos estão andando. Qual o grau deles? Quantos filiados? Aí você pode ter um critério da estadual sobre isso. Mas, assim, avaliar um coletivo é você barrar todo o movimento autoral de qualquer pessoa. Um coletivo acho que não tem critério. Coletivo não precisa. Teve um comentário ali sobre redução de 3, né, era 5 a 3. Sou contra. Eu acho que se a gente não conseguir pelo menos 5 pessoas para se engajar, não faz sentido ter um coletivo. E mais, acho que eu inverto a questão. Para que precisa de ter um coletivo para a pessoa se manifestar politicamente? Se ele é rede das ideias, diminui para 3 para um coletivo. Ué, para quê? Ele pode se manifestar as ideias da rede no município dele sem ser um coletivo. Pode, com as ideias vão se trazer os filiados. Então, acho que isso é chegar a um fim que não precisa. Para que ter um coletivo naquela cidade? Eu acho que questão de prazo, falou muito de 90 dias, 60 dias, né, comentou o prazo. Não precisa de prazo, novamente, eu acho que esse papo do coletivo não precisa de prazo. O nosso prazo é março, abril, quando a gente se regularizar. Então, vamos tocar o prazo até lá. Vamos manter os encontros, vamos manter os convites, vamos manter essa amplitude para chamar mais gente, mas tem que ter prazo, porque senão a gente fica burocratizando a política. Então, essa frase do brasileiro faz uns 2 meses. Pensou um minutinho a mais. Então, acho que prazo só burocratiza. Corre, nosso prazo final é março, abril. Teve um comentário do Márcio, da proibição de nota. Eu acho, proibição de posicionamento contra os governos locais. Acho importante ter essa proibição até a regularização. Passou da regularização, é importante também se manifestarem, porque senão você burocratiza a política. Mas, concordo. Eu vou entrar um pouquinho na do Turino, que eu tinha lido já antes. Eu concordo plenamente com as posições do livro, excelente. Eu vou adicionar uma coisinha, eu acho que a ferramenta do consenso progressivo, ela tem que ser estimulada e, entre aspas, exigida dos municípios. Eu acho que a maior ferramenta para a gente evitar essas forças soturnas de tomar é o consenso progressivo. Porque aí, ao mesmo tempo que eu falo, o partido é meu, é seu e não é de ninguém. Então, não tem como você agarrar. Então, acho que de alguma maneira, institucionalizar um consenso progressivo e a estadual ficar de olho. Peraí, esse coletivo aqui não está usando muito, fazendo muitas vezes por voto. Então, vamos atuar. Acho que é uma grande ferramenta. Voltando no comentário do Turino também,
precisa de regiões administrativas, eu não vejo sentido de ter regiões administrativas se não tem uma instância. Porém, se vai ter uma região meramente para a gente debater os assuntos, vamos debater os assuntos, aí eu sou a favor de dividir a Bragantina, Jundiaí, Campinas e tal, mas não como uma instância partidária, somente como debate. Acho que a instância partidária ser burocratiza demais. Desculpa, gente, tempo. Nelson. Depois do Nelson. Depois do Nelson. Tem muita gente. Bom, eu acho que é o seguinte, eu vejo duas questões que talvez não estejam bem apontadas, que é o aspecto da divulgação. Por exemplo, uma vez que esse documento tiver sido aprovado pelas instâncias do partido, que isso seja amplamente divulgado nos municípios, até para que as pessoas conheçam as características da rede e os modos de participação. Porque isso vai ajudar na divulgação, na capacidade de trazer filiados para aquele município. Então, nada de se preocupar com 5, 6, meia dúzia, ou 30, ou 50, que na verdade é isso que vai trazer filiado, né? Então, acho que isso é importante que se tenha um item de divulgação, quer dizer, uma forma de divulgar. Acho que o Washington tem uma capacidade de trabalhar isso. A outra característica, a questão do filtro, né? O filtro não é só a nível de elos, né? O filtro é uma coisa mais ampla. O filtro, quer dizer, existe N dispositivos, N instrumentos que estão sendo desenvolvidos, alguns pelo Conselho de Ética, outros pela formação, quer dizer, a forma de trazer essa educação formativa, a questão do conceito ideológico do partido, né? Da sustentabilidade, portanto, todos os seus princípios. E eu acho que isso é importante de estar sendo verificado, quer dizer, uma forma de verificar o filtro, para evitar forças soturnas, para evitar aquele DNA que, de repente, vai construir uma política nova diferente. E, por terceiro, eu acho que tem que se aprofundar um pouco mais no debate dessa questão de entender a regionalidade, né? Por exemplo, as bacias hidrográficas, como ela tem se constituído desde da Constituição de 88, ela tem todo um estudo cultural, inclusive, por baixo disso, né, que fundamentam uma relação holística e de sustentabilidade, né? Então, é uma forma diferente de entender o platô, né, da sustentabilidade, né? E eu acho que tem que ser verificado com carinho. Excetuando-se o Alto Tietê, que o Alto Tietê ele tem uma configuração diferente, subdivide-se em sub-regiões, né? Então, nós temos 5 sub-regiões e a capital tem que ser pensada. Mas aí já tem estudos, acho que tem avanços que dá para fechar isso daí. Eu acho que eu vou escrever e mandar essa contribuição para a gente falar. Weber, depois do Weber. Isso. A minha contribuição vai a nível da questão da dupla filiação. Eu acho que é um grau de sua importância pensarmos aí nas pessoas aí que ainda estão duplamente filiadas nos partidos. Então, por questão de ética, moral, com compromisso com a rede, eu acho que devemos partir do princípio já de iniciarmos já quem vem justamente para a construção, já buscar as suas desfiliações partidárias. Eu sou um exemplo, tá? Eu venho do PSD, e estou abrindo mão já por questão dessa desfiliação e deixando a minha suplência na cidade. Tá? Porque de nada interessa uma suplência do partido se eu estou iniciando a construção da rede dentro do movimento. Então, já é uma questão de apelo, né? Você deixar também já registrado para todos os amigos aí que com certeza tem gente que tem mandato, lógico, né, que não vai fazer isso, mas para quem já vem para desenvolver os trabalhos da rede, que assumam esse compromisso e já busque regularizar-se e desfiliar-se do partido, tá? Para assumir um compromisso único com a rede dentro do nosso trabalho, tá bom? Essa é a diferença. Para dizer que a partir de segunda-feira somos filiados já e especialmente não, vamos cobrar. Será o primeiro, hein? Vamos lá. Temos muitas contradições e eu acho que a regionalização é importante, até por tema, talvez, não por área regional. Você pega a bacia, então, se você está numa cidade ou numa região, ela discute o mesmo tema.
né, se ela é da área agropecuária, industrial, muito mais urbano. Então, acho que a gente precisa pensar nisso. Também, pegando um pouco da velha política, eu acho que a gente podia pensar na comissão provisória. E pensar um pouco diferente, não tem pressa de montar todas essas regras, que eles estão criando muitas regras antes de começar. Então, o que eu imagino? Nós já temos aqui alguns. Começamos com uma comissão provisória, que tem uns 5 ou não, que depois a estadual aprova, é política, aprova e faz o diretório, porque tem muita coisa que as pessoas não conhecem. É até um assunto que nunca foi falado aqui, e a gente que está de parte dos outros, nas pequenas cidades, é a mensalidade. Se você falar amanhã, tem que ter 40, para fazer um diretório, tem que ter 40 filiados pagando a mensalidade, alguém vai pagar essa mensalidade e alguém vai ser dono do partido. Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E até mesmo, a Erundina, se não me engano, quando entrou no PSB, ela queria que a mensalidade fosse R$1, fosse simbólica, para não ter esse domínio financeiro. E lembrar que a desconfiança é dos dois lados. A gente desconfia de quem quer vir, né? Mas quem vem também desconfia da gente, muito. Então é difícil você hoje chegar numa cidade e você montar um grupo rapidinho, porque o cara sempre fala assim, eu sou velho, ou ele tem interesse, ele quer ser vereador, ele quer ser prefeito, ele quer não sei o quê, ele é daquele tal grupo. Então, eu acho que não podemos ter muita pressa, até prazos, número de filiados. Eu faria uma comissão provisória, cada uma aqui já tem, e deixar as pessoas vir. E fazer reuniões grandes, por exemplo, agora, aproveitar o momento político. Se eu faço uma reunião política sem ser uma reunião de partido, mas uma reunião política, eu ponho 3 vezes, 5 vezes mais pessoas do que se eu falar assim, olha, uma reunião partidária que eu já quero ter. Estou te aliciando, tá? Então, eu acho que essa é a minha mensagem. Okay. Sou eu, nossa, agora, e depois? Márcio. Depois o Márcio. Se prepare aí, Márcio. Bom, eu tenho algumas questões aqui que eu já fiz em consideração, mas a primeira consideração que eu acho que é importante, eu não gosto muito dessa construção regional. E eu acho que nós temos que começar, sim, com os elos, que depois se darão, até depois do artigo 15, aqui para as comissões municipais provisórias, que são os elos provisórios, já está previsto isso. Mas eu não gosto dessa história da regionalização, principalmente nesse primeiro momento, que nós não temos um número grande de filiados. Então, a gente poderia lidar diretamente com a executiva. Aqui no artigo 6º fala que haverá intervenção da coordenação de organização. Também não gosto desse tipo. Acho que pode haver um acompanhamento da comissão de organização, mas sempre direcionada pela comissão executiva, pelo nosso coletivo, que a gente trabalha como coletivo. Então, nunca como coordenações específicas. Vocês realizam a tarefa, mas o debate é nos núcleos de poder. Então, é uma consideração que eu faço aqui no artigo 6º. Quanto às colocações do número mínimo, eu também acho que nós temos que ter os 5, concordo com o Rodrigo. O número mínimo, eu acho que é 5 para a gente ter um coletivo. Só que não acho que esses números, 20, 30, 50 de filiados, é uma coisa boa. Os filiados são os que querem ser filiados, que respeitam o nosso estatuto, e pessoas que, se são 10, 20, 15, 2, 5 ou 200, tem que ser de qualidade, não em busca não pagantes com financiador e tudo mais bem colocado. Então, acho que também esse artigo 16, aqui com o número mínimo, na minha opinião, não deveria prevalecer. O artigo 17 fala aqui sobre a questão dos filiados do PSB. Nós já temos resolução, só para terminar, nós já temos resolução, dizendo que não pode dupla filiação. Quem não tiver, isso foi um texto escrito até e aprovado essa semana pela coordenação executiva, quem tiver dupla filiação vai ser enviado para a nossa comissão de ética, como bem já discutido.
Então, isso é matéria. Eu não, acho que não pode haver esse artigo 17. Na verdade, quem tiver dupla filiação enquanto nós não formos legalizados, ele tem que ter uma justificativa, que é diferente. Não pode, a regra não pode dupla filiação. E isso já é resolução. E são só 12 caras que sabem que pode. Só o candidato, quem tem mandato, não dá para a gente pedir para o Ian sair. Né? Não tem sentido. Qualquer mandato, daí é justificativa. Né? Por último, o texto que o Célio bem colocou, eu concordo com tudo, mas ele tem previsão estatutária, gente. Se a gente quer manter uma organização com estatuto, não é com o texto, nós temos estatuto. Nós não podemos criar um novo documento. Olha, isso é a construção do debate, da formação dioturna que nós vamos fazer com a nossa militância. Agora, o que nós temos já aprovado, não adianta a gente querer burocratizar mais. Isto não pode, aquilo. Nós temos um estatuto, nós teremos a comissão de ética a partir do dia 1º, com um código de ética, com uma organização partidária pronta. Então, a estadual tem que ser o interlocutor sem regionalização, sem representante, sem nada. É o coletivo estadual, que a gente já vem nos testando há muito tempo. E dando oportunidade para todos participarem com essas regras, mas pequenos acertos só. E sem textos, o texto é o nosso manifesto, o texto é o nosso estatuto. Tá? Essa é a minha contribuição. Okay. Marcos. Defesa. Esse é o PSB, pelo amor de Deus. Esse D Bom, vamos lá, aqui, 2 pontinhos aqui. A questão da regionalização ali daquele eixo. No sentido de regionalização, pelo menos assim, ao meu ver, não é que se tenha uma autonomia aquela região, mas sim que ela possa assim, promover o debate dentro daquela região. Né? Assim, não que seja assim, hoje tem uma autonomia dessa região, não. É que ela tem uma questão de desenvolver um debate ali naquele entorno, né? Justamente para uma evolução política, isso que entrega a sustentabilidade, isso que não existiu, é desenvolvimento regional, é questão de engajamento de stakeholders, é teórico na sustentabilidade disso. Então, o que acontece? Tem um diálogo, mas não tem autonomia. Tem assim, poxa, um exemplo, o encontro nosso da região RMC. Poderia, assim, um encontro da região de Bragança, para discutir a problemática. Por exemplo, poxa, o Franklin sabe, o Weber, ali da região. Louveira não tem tratamento de esgoto, ele passa o esgoto para Vinhedo. Vinhedo trata 100% e devolve, além de tratar de Vinhedo, trata de Louveira e devolve isso para o Brasil. Então, assim, seria uma questão de problemática local, não que essa região tenha uma autonomia. Característica da região. Isso de característica da região, de problemática social de debate, não de autonomia de posicionamento político. Eu penso que isso daí seria legal, inclusive, na contribuição, né, de, poxa, o Frank vai fazer um movimento, enfim, uma ação na cidade dele, convida para a cidade vizinha, sabe, para ter uma presença maior. Poxa, peraí, inclusive a lei, aqui, ó, 3640 de 2004, que é a autoria do Walter Feldman, que foi um projeto de lei, foi aprovado recentemente, ele defende essa ideia de ter uma regionalização e criar diretrizes para isso, né? Número de filiados. Eu até pensar, mas hoje em dia eu mantenho 50. Mas assim com uma questão de, quando se for ir formar os diretórios, que se tenha um novo encontro para debater, porque a gente não sabe qual vai ser o potencial da criação desse coletivo. Né? Então a gente está discutindo ali uma coisa que já foi. Então, poxa, mantenha 50, vamos ver qual vai ser o potencial dessa grande divulgação nossa. Né? Para justamente ser mais amplo e democrático, né? Ser melhor. E a questão da comunicação, né? Não é uma crítica, tá, gente? Mas assim, poxa, no encontro regional, mandei e-mail, isso aqui, não sei o que, poxa, mandei e-mail para os filiados, tudo isso não aconteceu. Então, na hora desses, como se diz, adiando a divulgação pelo diretório estadual, tem que ter, porque eu ralei. E todo mundo aqui acompanhou, eu mandei mensagem para todo mundo, postei o nosso encontro até lá no Amazonas. Vai ter encontro na região RMC. Né? Para justamente vir todo mundo.
E assim faltou um pouquinho na comunicação ali, de mandar um e-mail para os filiados, né? De manter um tópico assim mais em cima. Isso, né? Essas coisas aí. Por enquanto é isso. Certo. Seria uma... Só que foi caso nacional. Melhor garantia. Eu penso que nós temos assim, o hábito de tentar resolver tudo pela regra, pela norma burocrática. E aqui é um partido político, é um movimento político. Ele se resolve pela política. Esse é o ponto principal. E a gente tem que se ater também que o poder não é... O poder é barra. O poder é pesado. Ele corrompe, ele intimida, ele tem barreiras invisíveis, tem simbolismos. E se a gente não leva em conta isso, a gente vai estar sendo capturado, sim, pelos velhos esquemas de poder. Esse é o maior desafio que nós temos agora nesse processo. Por isso que eu até propus uma formulação, talvez seja exatamente aquela. Mas nós precisamos de uma formulação política. Aqui a rede veio. A rede veio para representar os movimentos, representar a borda, representar o ativismo. Se for para o continuismo, não precisa rede, existem 30 partidos. Aliás, por que se criam muitos partidos em pequenos municípios? Não é porque existem diferenças políticas e ideológicas nesses municípios, mas é que esses esquemas de poder, eles até formam esses partidos para evitarem concorrência, evitarem alternativas. Então, o critério aqui, ele tem que ser político, sim. E tem que ser político claro, de classe, de lado. E de que lado nós estamos. Porque se a gente tentar abstrair e achar que é tudo igual, não é tudo igual. Isso significa que nós vamos ser sectários com quem está no poder constituído? Também não. Podemos nos relacionar e ter um bom encaminhamento pelo futuro. Mas a rede é uma coisa. Outra coisa. São outros trabalhos que já acontecem há muito tempo. E que se a gente não tiver o cuidado, nós vamos simplesmente fazer com que a rede seja apenas e tão somente mais um. Isso é isso. Ok, certo. Olá, bom dia. Eu não vou falar sobre o documento, vi e tal. Eu só em cima das falas que foram colocadas aqui, eu acho que tem coisas que são importantes e outras coisas que são perigosas de pensar do ponto de vista político, do ponto de vista da consciência política. Primeiro, gestão é importante, né? E horizontal não é ausência de poder, portanto, gestão institucional. Então, horizontalidade sim, mas há que ter controles, há que ter observações, senão a gente vai ficar com as coisas perdidas por aí. O risco que nós temos é de achar que a gente é tão novo, e que o novo se constrói de um dia para o outro, que a gente atropela tudo. E a gente sabe que tudo na vida, inclusive partidário, política, é construção, paulatinamente. Então, a gente não pode chegar e achar que vai mudar de um dia para o outro, porque não vai, porque nós não somos de jogo. A outra coisa, eu acho que é importante essa questão da regionalização, eu acho que é uma discussão que precisa levar em consideração, e eu concordo com o Nelson quando disse o seguinte: nós temos a questão das bacias, e as bacias têm toda uma construção, ninguém chegou lá e botou um negócio de ontem para hoje, e aí a gente vai inventar de novo, a gente está se tornando um grande partido de invenção, todo dia está inventando coisas diferentes. A gente tem que olhar para as coisas que existem, e já que uma série de temas da sustentabilidade, princípio da inovação, a gente tem que olhar o que é inovação. É pegar o que existe, melhorar e fazer funcionar. Então, cuidado com as nossas saídas correndo para qualquer lugar. Eu estou terminando só sobre esse ponto. A questão que o nosso amigo Cássio colocou da mobilização. Senhores, pela primeira vez, o Brasil terá 30% de abstenção de voto. São pessoas que não acreditam na política tradicional. Então, eleição, pensar no nosso partido nos municípios e coletar assinaturas é o momento agora. Nós não vamos fazer no ano que vem, é concomitante.
Tá certo? E outra coisa, uma coisa que na academia eu transito nos institutos de pesquisa das universidades do Brasil e da América Latina. Senhores, ninguém consegue prever o que será esse nível de abstenção depois de junho de 2013. Então, talvez seja o nosso momento. Né? Por último, a questão que foi tocada aqui pelo nosso amigo sobre a desconfiança. Ontem nós tivemos aqui o depoimento da Graça. A minha pergunta é, quem é que está com a razão? A Graça que foi defenestrada ou o grupo que estava defenestrando? E quem somos nós aqui para dizer que é isso ou aquilo? Como é que a gente sai aí dizendo eu quero o dossiê da vida do Sérgio Tudinho? Com que legitimidade? Com que autoridade? Agora sim, do Paulo Maluf é outra história. Então, senão todos nós aqui estaremos em desconfiança. Cláudio, precisa dar uma saidinha, queria colocar algumas palavras, por favor. Ele vai. Nosso porta-voz. Fala com ninguém, sempre com a gente, por favor. Gente. Cadê o número? Obrigado. Não, peraí, me dá o número. Sério, posso fazer uma observação? Ele chegou no GT e disse assim, olha, eu, por vários motivos, tive uma série de problemas, então eu estou aparecendo aqui só nesse momento, e trouxe todo o material dele. Em seguida, o cara teve a cara de pau de pedir tempo na TV. Eu falei, velho, fala seu nome. Aí ele falou, já passou os 3 minutos. Mas é 40? E aí, vai. 40,077. 7 após. Você pode gaguejar. Gente, eu vou pedir, certo, a licença para vocês. Tem um compromisso lá no interior. Muito obrigado pelo o acolhimento e a energia lá de ontem. Nem dormi até agora. Eu acho que a fala até melhorou um pouco. Muito obrigado, boa sorte para todos nós. Estou aí à disposição para ser essa voz. Muito obrigado. Obrigado. Eu vou sair para pedir voto e assinatura. Obrigado. O Franklin. É o próximo? Pessoal, acho que é um assunto de suma importância até para o público, né? Tem várias ideias, mas eu acho que o que a gente precisa fazer na rede é um pouquinho do que o nosso colega acabou de falar, desculpa, eu não obedeci seu nome. Alguns assuntos, alguns aspectos, a gente fica redundante, porque cada um tem as mesmas ideias. Então não adianta querer criar tudo novo. A questão da regionalização, acredito que mesmo que agora não seja colocada, mas é uma questão que acaba sendo natural. Eu tenho a Valinha na proximidade com Vinhedo, com Campinas, com Louveira, com Tupéva, com Itatiba. Então, naturalmente, a partir dos encontros municipais e estaduais, você vai ter uma afinidade maior para discutir as políticas públicas desses municípios que têm características próximas. Então, talvez a bacia geográfica ela pode ser um parâmetro. Ou, de repente, no caminhar, achar um outro parâmetro que seja melhor para a democratização da rede. Mas não pode deixar de se discutir a regionalização, que eu acho que é de suma importância. A questão do facilitador, que acho que até agora ninguém falou, que estava nas discussões, foi contemplado, eu acho que é uma questão muito importante. Eu sugiro, como foi feito com a executiva provisória estadual, que seja aberto, de repente, inscrições para os filiados, para que identifique alguns facilitadores de algumas regiões. Por quê? Por exemplo, na RMC nós tivemos 13 pontos. Eu entendi que ainda nós estamos muito desarticulados. Esses encontros poderiam ter sido muito melhorados, muito melhor, com mais gente, com mais cidades representadas. E isso, um facilitador, melhoraria muito essa comunicação, como o Márcio de França acabou de falar. Tá? Depois eu queria falar sobre a questão das comissões provisórias municipais. Acho que o Sérgio foi muito bem na fala dele. E a gente não pode esquecer que a gente é um partido político, que se discute também política.
É claro que o que nos diferencia é justamente o programático. Então, eu acredito que a gente devia, nessa questão dos elos municipais, eu acho que teria que ser contemplado com a estadual a questão dos currículos dos proponentes, e também, acho que o principal, devia haver nesses 90 dias ou 60 dias que há, um plano de ação para esse elo municipal. O que vai se discutir nessas reuniões? O conteúdo programático da rede, as questões que a rede impõe para que essa pessoa seja da rede. Então, fazer um plano de ação político e programático para essa cidade. Então, isso também acho que deve ser apreciado pela estadual. Tá? E também, fora isso, depois de organizado, é claro, as nossas dificuldades. Como partido político, nós precisamos comprar um projetor, uma câmera, isso, aquilo, assado. Então, próprios elos municipais poderiam fazer campanhas, como a gente vai ter o nosso jantar, que custa R$150, campanhas municipais, venda de camiseta, venda de jantares, encontros. Isso precisa estar organizado para contribuir com a estadual. Mas, acredito que o ponto alto aqui, o ponto-chave, é ter um plano de ação de um determinado grupo. Os movimentos são autorais, porém, eles podem ter um plano de ação que seja contemplado com a estadual. Apreciado. Pessoal, lembrando que dia 4 de agosto, segunda-feira, nós temos o jantar, o convite é R$150, igual. E a coleta de assinaturas. Coleta. Basta bater do Valmir, encerra com a... E depois mostra. Bom, as minhas considerações eu estou fazendo dentro do grupo Filiados e tenho colocado elas bastante dentro desse tópico que está sendo debatido lá. Eu só queria acrescentar algumas mudanças que eu andei pensando nas colocações feitas pelos demais amigos que lá estão, pautando também essa discussão, que eu passei a me alinhar àquelas propostas. Uma delas é exatamente o fim dessa regionalização, né, e a criação de uma outra instância partidária, que é a criação do cargo de facilitador regional, que, a meu ver, não tem utilidade nenhuma. É mais aquilo que o Acauã colocou nas observações dele lá, é mais uma fonte de poder dentro de um partido. Então, eu me alinho a essa posição de fim desse negócio de regionalização, porque ficar discutindo se aqui passa um rio ou se aqui passa a linha de Linhão da Eletropaulo como divisor de um grupo, eu acho que é perda de tempo. Minha avaliação. A segunda observação que eu gostaria de colocar é com relação às atividades de formação política, né? Nós estamos vendo aqui, por exemplo, a formação do grupo, a coordenação de formação tem feito alguns seminários aqui e alguns seminários de formação política. E a gente não tem visto o pessoal participando dessas formações. Então, eu acho que nós teríamos que incluir essa necessidade de que os grupos, eu vou me avançar um pouquinho, já estou terminando, essa necessidade que os elos regionais, né, os integrantes dos elos regionais, participassem das atividades de formação política aqui na sede. É inconcebível se criar um elo municipal, por exemplo, lá em Pinheiro, né, e não ter os integrantes do elo participando aqui das formações políticas da rede. Porque senão a contaminação ela não só ocorre, né, por essas outras vias, né, e sim também pela formação política. Ok? Então, essa é a minha consideração. Colocar
fim da regionalização e participação dos elos regionais dentro dos grupos de informação. Pré-requisito. Só complementando, a sugestão aí dentro dessa questão da informação, centralizar um pouco da rede, quem sabe levar um pouquinho para o interior esses cursos para facilitar também para a nossa a logística, a questão também. De vez em quando levar um pouquinho para lá, discussão. Só para isso é uma questão de discussão, não é questão de organização. É isso que é. Isso que esse debate. Vocês podem, todo mundo falar. A Brenda, ela vai precisar ir embora e ela podia precisar coordenadora de ativismo. Agora, ela vai embora. Eu tenho que ir embora, pessoal, porque a gente está fazendo apresentações de teatro nas comunidades em Itapevi, que é um projeto aí da União dos Estudantes, a qual eu sou o presidente de Itapevi, conjunto com a prefeitura, para levar a cultura para a periferia. E ontem eu estive aqui, não pude estar lá, e hoje eu preciso ir ter uma apresentação. Outra coisa que eu queria deixar, deixei aqui um jornalzinho para vocês darem uma olhada. O pessoal do Itapevi Foco, que é um jornal ali da cidade, me convidou para falar um pouquinho de como está sendo participar da rede. Eu que tenho uns projetos estudantis lá, sou presidente do ONU. Então, fiquem à vontade para ler depois críticas e outras coisas, tá bom? Boa reunião aí, gente. A fala é sua. Não, a fala é sua. Eu vou falar Já. Eu falei. Olha, pessoal, eu já tinha falado uma reunião nossa aqui. Peraí, pode falar? Desculpa. Uma reunião nossa que eu era muito preocupado com esses anos, porque cada um vai pegar o seu debaixo do braço e vai se contemplar no que o Sérgio falou, no que o Zeituni falou, no que o Marcos falou. E eu me preocupo, e aqui para falar uma cara de todo mundo me conhece aqui. Ontem eu vi muita gente estranha para mim, quer dizer, até eu sei que não é estranho. E hoje também. Então é engraçado, porque as pessoas frequentam, aí voltamos à mesma velha política, frequentam no que tem interesse. Essa é a minha preocupação sempre. Entendeu? Então, quando se fala fazer elos regionais, é melhor a gente ter essa turma nossa que trabalha, que está aqui, que veste a camisa, né, o dia a dia, da semana inteira, como eu visto a camisa, e nós aqui em São Paulo mesmo coordenar. Então, se nós temos alguém bom que nem temos em Vinhedo, então que em Vinhedo abranja o máximo, que nós temos eles que estão sempre presentes aqui. E lá na terra do Camargo, poucas pessoas nós temos, poucos. Então, essa é a minha preocupação, não abrir, começar a fazer, desculpa, porra nenhuma, né? Falar um palavrãozinho, né? Sem a gente ter uma estrutura, uma base, também vai ser mais um partido comum, com todos os outros, carteira debaixo do braço, só isso. Nem partido. Não, vou pular de cadeira, você. Ainda bem que o menino está subindo. A minha base, né, de mobilização de atuação é a Baixada Santista. Então, a minha referência é a Baixada Santista. Dentro da Baixada Santista, nós temos, assim, acho que todos os problemas do Estado, nós temos a Baixada Santista. A única coisa que fortalece a Baixada Santista hoje é a regional. Nosso encontro regional. Se não fosse por isso, nós não teríamos uma porta-voz da Baixada Santista, nós não teríamos um vogal da Baixada Santista, nós não teríamos o diretório, nós não teríamos estrutura hoje para receber, por exemplo, a Marina Silva. Então, essa região, ela nos ajuda a trabalhar em conjunto, a entender o problema coletivo da Baixada. Então, me preocupa muito quando a gente fala assim, não pode ter região, mas uma questão de poder. Não é. Eu, hoje, em Cubatão, sou sozinha. Hoje, em Cubatão, se eu não tivesse, por exemplo, o Caio em São Vicente,
o Felipe, o Marcelinho nas outras cidades, eu não estaria nem aqui. Entendeu? Então, assim, não é uma instância de poder, é uma instância de suporte para aquelas pessoas que estão sozinhas. Então, esse era o meu primeiro ponto. Em relação ao tempo, né? 60 dias é inviável, porque realmente nós não temos pernas. Vamos ser sinceros, nós não temos pernas. Depois da legalização, eu acho que a gente não vai precisar de mais um tempo. Entendeu? Porque vão ser muitos então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essa questão também do depois. Né? Vamos organizar, vamos dar suporte, mas essa questão do prazo, eu acho que não está madura e a gente vai precisar realmente de perna para poder atender isso. É isso. Encerrou? Não. Tem o Ótimo, depois tem o Pilon e o Pedro. Só pela depois vai abrir mais sessões ou vai fechar? Fechado. A gente faz um balanço, pode deixar. Eu tenho várias considerações a fazer, então acho que todo mundo falasse aí. Então quem é? Aqui é só Paulo. Depois do Washington. É o Pilon quem é? É o Pilon do Danete? Quantos da NET estão participando? Deixa o Pilon falar, então. 3. Não, tem 3 mais 2, 5. Tá, mas Sim. agora é o Pilon. Abre o play do áudio. Só falar, Pilon. Bom dia a todos. Bom dia, Pilon. Não deu para ir, cheguei muito tarde em Jundiaí, paramos para jantar, não foi fácil. Em relação ao debate aí sobre os elos, eu já tinha me adiantado um pouco com o Valdec, né? Qual é a minha posição? É bem parecida, talvez, com a da AD. Nós temos aqui alguns elementos. Primeiro, o momento eleitoral e de construção dos elos, com grande responsabilidade de criar uma barreira de contenção. A barreira de contenção, primeiro, é para a gente não... que não haja o sequestro da rede, da velha política nos municípios. Esse é um ponto. Em relação ao processo eleitoral, é importante que nos estruturem dentro de um conceito de elo municipal ou regional, para que a gente apoie os nossos candidatos, o nosso federal e talvez alguns estaduais, dentro dessas regiões onde eles não estão alocados, porque estão em outras regiões ou municípios. Esse é outro ponto. Em relação a como construir os elos, né? Eu acredito na importância de pensar em reunir esses municípios, no nosso caso, em aglomerados, como existe o aglomerado urbano de Jundiaí, onde aqui são 7 cidades próximas, onde Jundiaí é o grande elo de intersecção ou de união a esses municípios. Aqui, numa questão bem pragmática, se a gente avaliar quantos filiados nós temos na região, a gente deve chegar no número de 30 a 40 entre esses 7 municípios. Em Jundiaí, a gente deve ter mais ou menos uns 10 ou 12 filiados. Então, ficaria mais fácil aí para articular os municípios, os próprios elos. E aí, de uma forma bem tranquila, e quando, no nosso caso, beleza, estou só terminando, existem membros da estadual, no caso de suplência ou o que seja, fica mais fácil para a gente trabalhar junto com o pessoal em São Paulo e com a executiva sobre as nuances desses municípios. Quem é quem e quais são os riscos para a própria rede. Seria essa a minha posição. Obrigado, galera. Obrigado, Bilão. Não, eu acho que eu pedi para falar primeiro, porque eu quero pode dar uma panorama. Não, nossa, agora é o... Era Pedro, né? Era o Pedro, mas... É, mas o importante do Pedro é um panorama geral, e depois dele para ele a gente fala. Pode ser? Não. O Washington e o Pedro, que é Não, os dois que tinham que falar, mas a hora você quer falar disso? Eu vou falar depois do Pedro. Só lembrando de 50 minutos, né? Vai. Toca, Washington. Só parei de uma consideração em relação aos elos regionais. Na realidade, dentro da minuta, na realidade, os encontros regionais é para fomentar, tá? A dar um suporte na criação dos coletivos municipais. Mas nada assim que tenha hierarquia, que tenha alguma liderança que vai comandar. Porque o que a Ádia disse, participei lá do encontro em Santos,
que realmente, se não tem um encontro regional para mobilizar várias cidades da Baixada, por exemplo, não acontece no encontro regional. Então, precisa de que tenha um encontro regional para fomentar esses satélites, né, essas cidades satélites da região. Acho que o nosso debate é mais com o cargo do facilitador, não com os encontros. Não, exatamente, exatamente. Isso, essa consideração é importante. A gente somente precisa estruturar, né? Exato. Porque senão também fica no vazio e aí os encontros não acontecem. Não acontece, exatamente. Bom, o que eu queria colocar é o seguinte, particularmente eu não contribuí com a criação deste documento inicial que foi apresentado em Brasília. Eu fazia parte do grupo do GT Elos, acompanhei a construção do documento, mas não interagi com ele. Eu particularmente discordava, principalmente com relação à proporcionalidade, etc., e alguns outros critérios. Eu tenho esse entendimento igual ao Célio, quer dizer, a gente precisa do critério político, a gente precisa, antes de decidir como vamos fazer, nós precisamos intensificar o que vamos fazer. Não adianta ficar dizendo precisa ter 3, precisa ter 8, precisa ser isso, precisa ser... Nós vamos fazer o quê? Precisamos debater o que nós vamos fazer. Depois, em função disso, como nós vamos fazer. A experiência que a gente teve de criação do partido, desde lá de trás do Movimento Nova Política, como que a coisa aconteceu? A coisa aconteceu com a proposta em rede, nos grupos de Face, ou até no Sonháticos, e aí, o que aconteceu ali? Aconteceu horizontalidade e transparência. Então, eu acho que esse processo de elos, ele tem que seguir esse mesmo princípio de horizontalidade e de transparência. E onde isso tem acontecido? Bem ou mal, nos grupos de Face. Como que isso aconteceu lá atrás? Eu estou falando isso porque eu tenho uma experiência de ter aí vários grupos, que eu acabei me tornando administrador e mediador, e a gente tinha lá grupos, Marina Silva, presidente de 2014, Marina Silva, presidente de 2014 em São Paulo, Rio de Janeiro, Sorocaba e não sei o quê. Esses grupos, a gente tinha um grupo em Rio Preto chamado Marina Silva, presidente de 2014. Mas já tinha ele em 2013. Quando surgiu a história, vai ter a fundação, vai isso, é rede, trocamos o nome dele para Rede Centralização. O grupo já tinha debate, já tinha 200 pessoas antes de alguém dizer que ia ser criado um partido. Então, eu acho que aqui nesse contexto, a gente tem que avaliar isso. Primeiro, pensar que existem municípios ou pessoas que criam grupos em município onde ela não está. Eu tenho um rapaz em São José do Rio Preto que criou um grupo em Penápolis, entendeu? Criou uma página e ele alimenta isso, mas não existe gente em Penápolis. Não, eu não estou. Então tem essas coisas. Então, eu incentivo a criação do grupo de Facebook, porque lá acontece debate. Não adianta você criar uma página que só você posta. Né? Apesar que alguns grupos viram painel, mas não tem debate. Mas ali é o espaço. Então, eu falo de transparência e da gente avaliar esses critérios com relação à nossa ferramenta, que é o grupo de internet em Facebook, e a formação política. Eu acho que a gente tem entendimento do que a gente quer fazer. Depois a gente vai decidir como que a gente vai fazer, se vai ser 3, se vai ser 8. Eu entendo que em algumas cidades, 3 pessoas, entendeu? Digamos, tem lá um que está desde o processo inicial, é fundador, Como que eu vou compará-lo com outro município que tem 10, mas entraram hoje? Pode ser que esses 10 sejam muito menos, mas não tem muito parâmetro. Então, eu acho que é o entendimento da coisa. Óbvio que seria interessante, o que o João me falou, que fizéssemos uma formação, que participasse de uma formação. Eu me lembro que na CNP discutia-se, peraí, mas tem um critério, o dia que fundar o partido, a gente tem um prazo de 1 ano para aquele filiado participar, porque não tem como fazer antes. Entendeu? Não dá tempo. Agora a gente talvez tenha até uma possibilidade. Agora, processo de formação, estava falando aqui com a Silvana, os vídeos estão aí. A gente tem que fomentar que esses filiados, a gente tem que
Sistematização para apresentar no dia 24. Então, podemos falar de um grupo de facilitadores para que pudessem ajudar. Assim, basicamente, estamos eu e o Valdec nessa incumbência. O próximo encontro será no dia 24. Da coordenação do paciente. Como é que você vai sistematizar? Vocês tocam. É só uma proposta de agora a gente tem. Não, isso já está, já é questão decidida. O diretório já decidiu. E, na verdade, o diretório, isso foi uma construção antes, aprovada com resolução nacional, que nós vamos seguir exatamente a resolução nacional. Debate, mais 30 dias, fechamos questão, fechou questão, mandamos para a nacional faz a validação, validou, a gente começa com todos os critérios. Eu entendi a essência dele, é só o encaminhamento. Você tem vergonha? O requerimento deles é só montar esse grupo de trabalho, né, pegar todas essas ideias, compilar para poder... Não, mas daí eu já tenho o GT. Agora, por favor, se for um caso de discutir via Facebook, no grupo de filiados, tem que ter um critério que aqueles comentários que saírem da pauta que sejam eliminados. É porque o que não acontece é que o sujeito cai de paraquedas. Bastante produtiva. Eu proponho aqui, depois de todas essas análises, que o GT, como bem colocou já, o GT de organização vai compilar as ideias. Peço para todos que se pronunciaram, como foi a proposta do Franklin, remetam essas considerações em pequenos textos para facilitar o trabalho da organização, certo? Eles vão abrir um tópico de debates digital, que daí eles organizam dentro do, sistematizam e abrem uma discussão digital para esse avanço. E fechamos o tema na próxima Conversas em Rede. Você quer fazer? O próximo encontro, que será o 7º encontro estadual, ele vai ocorrer junto com a imersão, no final da imersão. Então, será no domingo, né? Último dia 24, é isso? Uma coisa assim, de agosto. Vai ser amplamente divulgado. Então, esse processo, só para a questão do calendário, comece esse novo debate, né? Essa sistematização, até uma semana antes do encontro, do 7º encontro, e na semana que antecede o 7º encontro, nós vamos fazer a sistematização e divulgar, tá? Para quando for para o encontro, que tenha tudo assim, refletido, amadurecido, tá? Para que a gente, em seguida, prepara uma nova minuta e tem aquele processo todo que o Zé falou. O diretório vai para a nacional, e a nacional que vai homologar. Né? Certo, que é um processo já pactuado. Já pactuado e homologado pela direção. Até que eu lembrei agora, me comprometi de fazer aquele formulário, né, de pesquisa, né, do encontro lá, né, uma pesquisa para tentar fazer um indicador de sustentabilidade. Já estou terminando ele, aí eu vou passar para a organização, né, conforme for autorizar isso, né, que a gente faz. E o seu comentário do encontro regional bombou assim, a rede de sustentabilidade da comunidade em Vinhedo. Hoje a gente já tem o maior partido, que é o PSDB, a gente já tem mais de 100 e poucos seguidores, né? Então, assim, está bacana, pelo menos lá a gente está ganhando. Mas na nossa nova ideia. Coloca à disposição, se eu quiser que ajude a sistematizar. Sim. Mas só quem quiser assumir algumas tarefas, procure a organização. Sim, bem rapidinho, tá? Para a gente fechar a reunião no horário. Eu chamo André, eu vim lá de Ilhabela, minha família aqui em São Paulo também, então eu transito um pouco. Foi bom acompanhar o que vocês estão falando. Eu ainda não estou filiado apenas porque essa semana eu fui colocar no computador e estava sendo os números do título e ficou para trás. Né? Eu tentei participar do Partido Verde local lá, foi uma grande briga aí, né? Tipo, sai um pouco fora, assim, na verdade. E lá em Ilhabela eu estou procurando, eu vi o pessoal falando, eu me encaixo em várias proposições que colocaram assim, né? Aquela pessoa que começa a falar, não, vou botar no Facebook então, Ilhabela em rede.
sem ter vindo antes falar com vocês, né? Mas é isso, autoral. É o que você falou, e é legítimo, porque é algo que eu sou formado em biologia lá pela Unesp do Botucatu, tenho bons amigos lá, a gente atuava no centro acadêmico, tinha esse papel político, brigamos pelo centro acadêmico, vencendo, então é algo que vem de dentro mesmo da gente. E, inadvertidamente, isso acabou surgindo um efeito, né? A gente tem algumas pessoas que estão interessadas, que também falou que, pô, é difícil hoje você chegar e trazer alguém para o vamos se partidarizar, não é um partido, mas a gente não está, né? O pessoal tem muito seu partido, então está separado. Como é que vocês estão querendo ir? Então, são muitos debates que decorreram disso que traz uma dificuldade, né? Para agregar gente. Mas eu acho válido até assim, né? Estou chegando aqui, parece que é a primeira vez que você está aqui nessa reunião da Recife. Eu estou ajudando o pessoal do Zé Gustavo, que foi quem me resgatou. Uma conversa dessa com a gente até no para outro caso que ele estava indo, eu contei o que eu estava fazendo e passando em Ilhabela. Eu entrei no Partido Verde, eu trabalhei na prefeitura do Verde, lá na Secretaria do Meio Ambiente, entrei no partido e me mandaram embora da prefeitura e do partido, que não pode, mas eu mandar embora. Eu sou biólogo de formação, sabe, da família. Todos eles estavam sem trabalho, sem nada mais, com crédito das pessoas de lá. Então acabou que formou-se uma oposição. Eu não sou ninguém, nem nada assim, mas mais um na rede, e além da rede eu criei assim, por uma vingança, um grupo chamado Eleições 2012. Agora aqui em 2016 e tal. E todo mundo entrou no grupo, foi mencionando, ninguém sabia que era eu, o pessoal da prefeitura, eles entraram e começaram a fazer a divulgação deles lá. Quando começou, chegou na parte das eleições, daí a gente começou, e o Partido Verde não elegeu nenhum vereador na Ilhabela. Eu devia estar falando, pô, a gente conseguiu eleger mais um. Na verdade, a gente teve que destituir eles do poder, porque realmente, ambientalmente, Ilhabela está largada às moscas aí, depois de quase 7 anos que tem PPS e o Partido Verde lá. Mais lindos do Brasil e um dos mais lindos do mundo. Eu nem posso falar tão mal assim da gestão, não só por eu ter trabalhado, porque o prefeito realmente caminhou. Mas nessa de acha que sabe tudo, a pessoa não acha que sabe do ambiental, e relegou para as pessoas e deixaram a mosca, a gente pegou a brecha e estamos entrando. Então, ontem eu estava vendo, né, as pessoas que acompanharam a reunião, até as fotos que a gente postou, às vezes não é de 50, 100 pessoas, mas das 15, 20 pessoas que estão lá, eu já pego os 5 que eu sei que estavam assim, perigando de vir para a rede, mas não sabia se era sério. Não, o André está falando sério. Eu sabia que era sério, mas também não estava, né? Então agora eu estou chegando aqui, vou procurar estar um pouco mais envolvido, além da campanha e tal. Seja bem-vindo, André. Obrigado, venham, milite na rede, seja mais um na rede, como todos nós somos aqui. Faz a filiação. Eu passo essa semana aí, a minha palestra, porque realmente foi tudo que eu vi. Corajoso, eu demorei umas 6 reuniões. A formação vai fazer um informe, daí a gente tenta fechar a reunião no horário, tá? Pessoal, vou falar aqui agora para vocês aqui bastante sério. É o seguinte, o próximo ponto da coordenação de formação vai ser a instalação aí, a execução de uma oficina de imersão, vai acontecer entre o dia 22 e 23 de agosto, entre uma sexta e sábado. Então, as pessoas que vão participar com a imersão vão pernoitar no espaço. Nesse mesmo espaço, que lá em São Bernardo, então, já saíram distribuindo um pouco mais os encontros dele, reconhecendo o Estado como sua própria fronteira, né, sua própria geografia. Então, o próximo encontro estadual, portanto, vai acontecer no domingo, no mesmo local. Então, aquelas pessoas que contribuir com R$100, que é para participar da oficina, nós já demos um jeito lá nas formas que essas pessoas estarão garantidas, não só para fazer o pernoite de sábado a domingo, mas o almoço do domingo. Eles estão dando toda a infraestrutura e contribuindo com a formação para a organização. Em alguns aspectos já para resolver isso, sem onerar os filiados, sem onerar as pessoas. Quer dizer, uma nova forma diferente de fazer política, inclusive nessa questão de organização. Né? Então, por isso, fica aí já informado. E aqueles que quiserem pernoitar, ou participar, não vai participar da oficina, vai participar só do encontro, podem também, né, entrar em contato, depois vamos deixar, eles podem entrar em contato conosco,
pessoal que vem do interior, né? Que é muito bastante, você pode pernoitar de sábado para domingo, tá certo? Uma pequena contribuição de pernoite para facilitar a vida dos filiados e ter uma participação mais ativa e menos cansativa, e mais cultural, né? Vamos ter diversas atividades culturais e também atividades para desintoxicar, né, as pessoas desse mundo, reservando um espaço, um ambiente gostoso, cheio de atividades e de conversas paralelas que são importantes, os bastidores, para que as pessoas até se conheçam um pouco. É isso. E vamos para frente. Lembrando que nós temos o jantar dia 4, tem os ingressos ali à venda. Calma aí, tem informe. Então. Aonde vai fazer o informe sobre financeiro, sobre vocação? Pode dar a palavra e a gente termina. Daí aqui. Bom, como todo mundo sabe, a gente tem se desdobrado bastante para captar recursos para conseguir manter a sede, porque é um espaço de preferência para nós. E eu gostaria de informar que a gente conseguiu, assim, entre ontem e hoje, R$ 2.010 de arrecadação. Obrigada. Isso aí. Não, não passamos do chapéu porque a gente pediu lá. Desses 2010, como 4 são convites, então tem o custo do jantar, então reduz para 1.810, sendo que 4 convites estão pagos. Nós temos os convites do jantar do dia 4, a R$ 150, é um jantar delicioso que a gente costuma fazer, e isso serve muito para contribuir aqui para a rede. Todo mundo que quiser comprar, é só falar comigo, com o Carlos ali. O Bacará também costuma ter em mãos, que a gente reserva. Vai ser dia 4 à noite, tá? Quem puder levar amigos, se quiser dar um cheque um pouquinho para frente, pode. E é importante para a manutenção da nossa sede. Eu ia querer acabar não, mas eu fiz uma contribuição relevante. Mas todas são. Não, porque na verdade eu tenho 10. Então, se não fosse pela minha colaboração, seria só 2.000. 2010. Tudo. Não tem o jantar, mas se quiser comprar o convite, pode passar para alguém também. Não deixa de ser uma contribuição muito bem-vinda. Tá? Antes que alguém pergunte, existe a possibilidade da Marina levantar, mas a gente não tem como garantir. O Basileu ia tentar colocar na agenda dela, porque ele também considera que essa participação é importante. Se alguém perguntar, me ensinem não. Dado que nós somos a plataforma. Pode ser. Falando que se ela tiver agenda, ela vai. Eu gostaria disso. Mas a agenda de candidatura a presidente não é, ou vice-presidente também, né? Não é fácil. E finalizando, a gente continua com livros que o Sérgio Avelino disponibilizou para a gente, que entregou a R$ 20, que é bem mais barato que na loja. A gente está com livro de outro livro, a venda de camisetas, além do jantar. E outra coisa, não deixe de pegar as fichas para fazer coleta de assinaturas. Nós temos bastante aí, tá bom? Isso mesmo, ainda bem que você falou. Quer mais algum informe, André? Gente, mais alguma colocação? Podemos encerrar. Parabéns a todos aí pela atividade de ontem, parabéns pela atividade de hoje. Eu acho que nós estamos com uma agenda positiva, muito bacana, novos ares para a rede. Vamos avançar. Isso, só um comentário que eu fiz com o Basileu. A Marina ontem, ela estava realmente em casa. Graças a toda a militância que ela, com desenvoltura, ela se sente em casa aqui, o que nos deixa muito felizes. Deixa eu fazer um comentário que eu achei muito bonito ontem. Eu vi que imprensa de rede, Bandeirantes estão aqui. Rede Bandeirantes, né? Rede Bandeirantes, Rede TV estavam aqui. Profissionais que estavam quando passou no Jornal do Bodes, profissionais que estavam trabalhando, filmando, né? Meia-noite. Aí eu falei, parabéns a todos, então, não deixe de marcar esse aqui trabalhando pelo erro para a gente vai ter hora de conversa sobre cultura de paz. Cultura de paz, não esqueça de ver. Presença praticamente obrigatória para quem pretende montar o coletivo. Onde tem sinal de mais.
Galera do Resgate, obrigada. Mas só porque não pedi cor, tá?